Já dura mais de 5 horas o depoimento do auditor da Receita Estadual de Londrina, Luiz Antônio de Souza, no Tribunal do Júri, no Fórum da cidade. É para lá que nós vamos ao vivo falar com a repórter Luciane Miyazaki, que acompanha essa oitiva desde o início da tarde. Boa noite, Luciane. Pelo visto, o principal delator dessa operação Publicano fez novas denúncias hoje, não é verdade? Boa noite a todos. Na verdade, não foi uma nova denúncia, mas até uma revelação. Luiz Antônio de Souza disse que passou a receber ameaças de morte dentro da P1 logo após assinar o acordo de delação premiada com o Ministério Público. Ele se tornou o principal delator do esquema de corrupção na Receita Estadual e a gente preparou uma matéria para relembrar essa história. O principal delator do esquema está preso desde janeiro de 2015. Luiz Antônio de Souza foi pego num motel com uma adolescente de 15 anos. Com ele foi apreendida ainda uma grande quantia de dinheiro. Passou a ser investigado paralelamente nos casos de exploração sexual de menores e de corrupção na Receita Estadual. A partir do acordo de delação premiada, foram vários depoimentos, dezenas de horas de gravação. O ex-inspetor regional de fiscalização da Receita relatou o suposto envolvimento de pelo menos 40 colegas de trabalho, não só de Londrina, e de cerca de 60 empresas. Segundo a denúncia, fiscais cobravam propina de empresários para possibilitar a sonegação de impostos e ainda para liberar irregularmente créditos de ICMS. A principal prova seria um pendrive com a contabilidade dessa propina. A operação já teve outros 3 desdobramentos. Segundo um balanço da Corregedoria Geral da própria Receita, o esquema provocou um prejuízo de quase R$ 1 bilhão só nos últimos 5 anos. Esse é o processo da Publicano 1. Eram 73 réus, 5 tiveram o processo suspenso. 70 fatos criminosos foram narrados. Entre os crimes, corrupção ativa e passiva tributária, falsidade ideológica e organização criminosa. As audiências começaram no dia 15 de fevereiro. Primeiro foram ouvidas 24 testemunhas de acusação, depois 52 da defesa. A lista era bem maior, mas foram várias dispensas. Nessa segunda-feira teve início a terceira etapa. A pedido dos advogados de defesa dos outros réus, Luiz Antônio é o primeiro a ser ouvido. A irmã dele e a auditora, Rosângela Sempre Bom, também fez acordo de delação premiada e deve ser a próxima a depor. O depoimento está agendado inicialmente para esta terça. A audiência estava marcada para começar às 1h30 da tarde. O interrogatório do Luiz Antônio começou pouco antes das 2h. Primeiro, ele foi interrogado pelo juiz Juliano Nanúncio e foi aí até perto de 5 horas da tarde, quando começou o interrogatório do Ministério Público. Depois ele foi questionado pelo advogado de defesa, o Eduardo Duarte Ferreira, e agora neste momento ele está sendo interrogado pelos advogados dos outros réus. Como são quase 70, a gente não tem uma previsão de até que horas vai. Pode ser que a audiência seja interrompida e seja retomada amanhã. A gente separou alguns pontos principais para destacar desse interrogatório. Por exemplo, ele disse que a corrupção ela é institucionalizada na Receita Estadual. Acontece em todas as delegacias. Disse ainda que de 80% a 90% são corruptos. Os outros 10%, 20% sabem, mas não relatam. E ainda, ele falou também aí de uma divisão aí da propina entre os fiscais, inspetoria, delegacia e a cúpula da Receita Estadual em Curitiba, que ficaria com 10% do total arrecadado. Aqui em Londrina dava cerca de R$100 mil por mês. Ele falou ainda da criação de um grupo de trabalho para atuar em prol da eleição do governo do estado, o governador Beto Richa, que aí seria através de Luiz Abiantum, primo do governador, para a indicação de Márcio de Albuquerque Lima para a delegacia regional aqui em Londrina. Falou também aí de um pedido de dinheiro de R$1
milhão de reais para a reeleição de Beto Richa. No entanto, aqui o valor arrecadado em Londrina seria de R$800 mil. A gente continua acompanhando essa audiência. Mais detalhes amanhã no Primeira Hora e também no Jornal Tarobá, primeira edição. Luciane Miyazaki para o Jornal Tarobá.